Olá! Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Segredos da Arquitetura. E olha só, hoje nós temos uma novidade. Teremos brinde e falaremos sobre cidades. Cidades antes, as cidades durante e as cidades pós-pandemia. Como que você está vivendo aí na sua cidade nesse momento de pandemia? E como que você está se programando para o momento pós-pandemia? Será que essa pandemia vai passar rápido? Tomara que sim. E nós temos como convidado o Edson Vilela. O Edson Vilela, ele é arquiteto e urbanista, especialista em arquitetura sustentável. Eu tenho o prazer aqui de dizer que foi meu aluno, meu orientando, meu aluno na graduação, meu orientando na pós, meu aluno na especialização e mestre em gestão urbana com foco em saúde pública, bem nesse tema, né, Edson? É professor universitário em desenho urbano, planejamento urbano e regional, vencedor do 11º Prêmio Ziri Silva de Empreendedorismo Sustentável na categoria ambiental. Então, estamos aqui conversando com uma pessoa que entende de cidade, saúde pública, sustentabilidade urbana e como que você... Vamos começar falando como é que eram as cidades antes dessa pandemia, né? Porque as pessoas utilizavam mais o espaço público, a coletividade, a questão da aglomeração urbana, e a gente vê que hoje, né, as pessoas procuram se aproximar, elas não devem se aproximar, mas elas procuram. Como é que é isso, Edson? Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, Gisele. Uma honra estar aqui participando da Rádio Inter, desse programa Segredos da Arquitetura. Falar sobre a pandemia é uma novidade, né, para todo mundo. Ninguém podia imaginar como que seria, e a gente está vendo, assim, né, aprendendo todos os dias coisas novas sobre a pandemia. Então, antes da pandemia, né, começando a princípio, assim, como que era a nossa relação antes da pandemia? Então, nós íamos a shows, cinemas, teatros, nossos momentos de lazer, como é que eles eram? Né? A gente saía final de semana, ia na casa de amigos, bares, restaurantes, festas, e, né, com o passar do tempo, isso foi mudando, né? Chegar a pandemia. Até tem uma coisa assim que está presente no nosso dia a dia, né? Que é a ida ao mercado. E eu acho que isso é muito simbólico, porque antigamente, né, antes da pandemia, a gente ia no mercado volta e meia, tinha gente que ia toda semana, tinha gente que ia 3 vezes por semana, tal, você comprava uma coisa aqui, uma coisa ali e tal, mas algumas coisas mudaram, algumas coisas vão mudar ainda mais. Eu até estava lembrando que em 2009, por exemplo, a gente teve a gripe suína, marcou aí a nossa história. E a gente já criou algumas coisas. Por exemplo, aqui em casa, falando de mercado também, a gente acostumou a ter no carro, né, quando a gente ia ao mercado, ter no carro uma garrafinha de álcool gel. Então, a gente já tinha, quando começou a pandemia agora em março de 2020, a gente já tinha álcool gel em casa, tinha álcool gel nos carros, já estava acostumado, né? Sempre que entra no carro, passa álcool gel, A pronto, e gente tinha, a gente tinha lenço umedecido já fazia parte também, porque também. quando a gente tive bebê, já há 13 anos, também o lenço umedecido e o álcool já começaram a fazer parte. Eu acho que quem tem bebê pequeno já também são alguns elementos que começam a fazer parte do dia a dia. Exatamente. E a gente já tinha, né? A gente já, pelo menos aqui na região de Curitiba, né? Foi muito afetado pela gripe suína, a gripe H1N1. Hoje existe H2N5, H3N, sei lá o quê. E a gente já estava preparado para isso, né? Já sabia lidar com essa situação, de aumentar a higiene das coisas,
ventilação dos ambientes. Então, algumas coisas que já estavam, né? Então, antes da pandemia, da atual pandemia, era isso. Uma outra coisa que, né, a gente nunca parou para pensar, mas antes da pandemia, a gente entrava e saía de casa, conforme a gente bem entendia, não se preocupava muitas vezes em lavar a mão, às vezes, chega da rua, daí lembrava da mãe, da avó, falando, tem que lavar a mão quando chega da rua, tal. E hoje, né, se eu chego da rua hoje e não lavo a mão, eu me sinto assim sujo, não consigo pegar em nada, né? E Pode. não são só as mãos, né, Edson? Os pés também, né? E tira os sapatos, passa álcool, deixa fora, né? Quem mora em casa deixa fora, quem não tem, passa álcool, coloca na varanda, pega ar, sol, enfim, é todo um trabalho. Fora a questão das compras, né? Dar banho nas compras. Exatamente. Então, aqui eu moro num prédio, né? Então, a gente não tem espaço dentro do apartamento para guardar os sapatos dentro. Mas a gente deixa ali fora, né? No lado de fora da porta, a gente até colocou um banquinho ali fora. Então, essa é uma mudança que a gente acabou adotando aqui em casa. E realmente, chegar no mercado, você tem que passar pano, tem que lavar todas as compras. A gente também já tinha um costume de lavar, por exemplo, garrafas, né? PET, embalagens de leite, de caixinha, a gente já lavava. Então, isso a gente continua fazendo agora. Mas agora tudo. Você vai comprar um pão, você tem que limpar a embalagem do pão. Você vai pedir comida, você tem que limpar a embalagem da comida. Então, todas essas mudanças, né, que a gente está tendo nessa etapa da pandemia. E aí a questão da mudança da cidade, como que a questão logística, inclusive urbana, acaba mudando em função disso. Você falou, antes as pessoas iam 3 vezes, até mais vezes no supermercado. A questão de lazer, a questão de academias e esporte, e mesmo ao trabalho, né? E agora diminuiu. Então, a questão do uso do espaço público, ele acabou reduzindo, né? Agora, nesse momento, durante a pandemia. E como que você enxerga essa questão da proximidade das pessoas? Como que era antes e como que está agora? Você acha que há uma necessidade, que as pessoas estão sentindo falta da proximidade do coletivo, ou não, né? Parece até uma questão que a gente sempre discutia, né? Que a cidade ela precisa das pessoas, e era sempre uma discussão, a cidade para as pessoas, porque a cidade precisa das pessoas. E sempre tinha aquela discussão, não, mas é inseguro, tem locais urbanos que são inseguros, as lojas foram migrando para os shoppings, as residências foram migrando para os condomínios, enfim, foram se criando guetos urbanos, né? E aí essa questão do espaço público foi se distanciando. E agora a gente percebe que as pessoas estão se questionando até, e estão buscando, não, mas eu quero ir no parque, eu quero participar da rua, eu quero ir, né? Então, esse questionamento, essa reflexão sobre o espaço público, você está percebendo que está acontecendo isso? Eu sempre comento com os meus alunos, eu sou professor de desenho urbano e planejamento urbano. E eu cito alguns autores, tal, como Jan Gehl, a Jane Jacobs, até o próprio Jaime Lerner, né, que a cidade ela deve ser feita para as pessoas, né, pelas pessoas e para as pessoas. E agora as pessoas estão sentindo a necessidade, né, realmente, estão vendo a importância que tem você sair de casa, você ir num parque, você ir numa praça, caminhar. Porém, né, muitos dos parques e praças estão fechados. A gente vê as cidades que têm praia, eles estão fechando as praias, né? Estão proibindo as pessoas de entrarem na praia, de permanecerem na praia. E não sei até quando que isso vai, né? Essas medidas aí de distanciamento.
Enquanto não tiver uma vacina para isso, não tem Bom, perspectiva de mudança. aí você falou um termo, né? Distanciamento. Aí tem distanciamento, isolamento, lockdown, são termos que não eram muito usuais até então, né? Então, que essas normas, essas novas palavras aí entraram, no vocabulário do dia a dia das pessoas. O que você tem a dizer sobre isso? Pois é, na verdade é uma sopa de letrinhas, né, que acabou entrando no vocabulário. Então a gente escuta isolamento social, distanciamento, lockdown, é, é, enfim, um monte de palavras Home novas, office. home office, que daí a gente descobriu que nos Estados Unidos eles não falam home office, né? Eu agora não lembro o termo que eles usam para falar do trabalho em casa, mas não é home office. E as pessoas estão tendo que se adaptar, né? Conhecer essas palavras e entender o que essas palavras significam. Né? Então, você ter um distanciamento é diferente de você ter um isolamento, né? E é diferente de você ter um lockdown. São níveis diferentes de isolamento na cidade. Explica para nós essa diferença, porque eu acho que é importante para o nosso ouvinte entender as diferenças, então, de isolamentos e do isolamento total, né? Qual que é o isolamento? Porque aqui em Curitiba, bom, temos ouvintes do Brasil inteiro, e aqui em Curitiba, agora especificamente, a gente está no nível laranja, nível 2, que tem um certo nível de isolamento, mas que existem, então, vários níveis. Explica para nós como é que funciona isso? Antes de começar a explicar sobre o que significam essas palavras, é importante a gente entender que o vírus ele é transmitido de pessoa para pessoa. Então, não existe ainda uma vacina, não existe outra forma de você controlar a disseminação do vírus. Então, é, por isso que eu falo, né? Fica em casa, fica em casa. Então, o lockdown, eu vou começar do mais rígido, né? O Uhum. lockdown é que você para a cidade, tudo, né? Se você não trabalha na área de saúde ou alguma coisa da área de alimentação, coisas assim, serviços assim muito essenciais devem ser fechados, né? Curitiba ainda não, Segurança, né? segurança também deve. Uhum. Então, Curitiba ainda não chegou nesse nível que seria a bandeira vermelha. Nós estamos na bandeira laranja, que seria um isolamento social, que é você sair de casa somente se você precisar, realmente se você precisar. Você tomar todas as medidas de precaução, usar máscara, álcool gel, né? Quase todos os ambientes estão disponibilizando álcool gel, lojas, supermercados, farmácias, padaria, onde você vai tem álcool gel. Então, esse isolamento. E o distanciamento é um pouco mais, como é que posso dizer, assim, permite que você possa sair de casa, mas que Mais você tome light. cuidado, é uma coisa mais light. Que você tome cuidado, se você perceber que está tendo uma aglomeração de pessoas, por exemplo, eu vou na praça, tem aqui perto, você chega ali, pô, mas tem muita gente. Então você mantém a distância, o distanciamento social. Então são essas as diferenças. E na verdade, a gente está há 3 meses já, né, nessa situação, desde março, aí meados de março, passando por isso e a gente não sabe o que vai acontecer. Se a situação aqui em Curitiba está piorando, né, as notícias que a gente tem, então tudo caminha para que a gente vá para um lockdown, que é um fechamento completo de tudo, né, para construção civil, para serviços assim que não sejam essenciais. E aí tem a discussão sempre do que é um serviço essencial, né? Porque para algumas áreas, mesmo dentro da construção civil, são essenciais, né? Por exemplo, a construção de hospitais, a construção de algo que seja dentro da, da, dessa linha para essa para o atendimento da população, né? Então ela é caracterizada como essencial. E daí está dentro da construção civil. E aí, então, essa discussão, ela é ponto a ponto, né? Então, generalizar é complicado nesse caso,
né? Exatamente. Daí a prefeitura, o governo estadual, eles fazem os decretos e daí sempre tem assim as aberturas, né? Permite certo serviço pode continuar, certo serviço pode, né? Vai ter que parar, vai ter que fechar. E isso acaba variando também de estado para estado, né? A gente tem É, aí pessoas fora do Paraná assistindo a gente, talvez não esteja na mesma situação aqui que o Paraná. Então, o que fecha aqui pode estar aberto lá ainda. é. E mesmo dentro de cada estado, né? Porque são cidades diferentes, em situações diferentes. A gente não pode generalizar um estado também, né? Então, por Sim, isso que é importante sempre, né, para a gestão pública aí que nos ouve, sempre considerar uma variedade de pessoas, de pensadores para a tomada de decisão. exatamente. Então, E usar sempre é, a ciência, né? Quem estuda, quem pesquisa, quem trabalha sobre isso, que a pessoa tem mais conhecimento, né? Sabe que já aconteceu em outros lugares e essas restrições, né? exatamente, um caminho aprendido, né? Exatamente. Porque tudo é novo, né? É novo essa realidade é uma realidade nova. Então, aprender com o que já passou. Mas eu vou, para a gente dar continuidade, eu vou parar um pouquinho e convidar você que está nos ouvindo para participar ao vivo. Então, é para você que está participando ao vivo que a gente vai sortear aqui. Então, eu vou mostrar para você o que, que a gente vai sortear. Olha só, a gente vai sortear, vou virar aqui, a gente vai sortear, vou abrir aqui, especial. Temos aqui uma, olha só, que bacana. É para esse sorteio é da rádio passada, da edição anterior, que a gente está falando sobre cidades também, e essa sobre cidades, aos participantes e de hoje. Então, olha só que bacana. E isso é para o Brasil inteiro, será enviado para qualquer cidade. Então, você pode participar aí, será enviado. Então, olha só que bacana, gente. Então, é uma agenda, olha só. Olha só, que bacana. Então, novinha aqui, ó. Né? Para dar tempo de você ainda planejar, né? Começar a planejar aí, não só agora, mas daqui para frente, né? O seu tempo, porque uma das questões aí que aprendidas, né? Nesse isolamento é o planejamento, né? Além de refletir sobre muitas coisas e trabalhar bastante quando podemos, é o planejamento. Então, olha lá, a Maria Carmen já está participando lá com a gente. Ó, Maria Carmen, você está concorrendo. Então, temos hoje os participantes de hoje. Ó, Rosiclério, isso aí. Quem tá, é só quem participar aqui ao vivo. É só quem comentar aqui ao vivo, tá? Tem que curtir e comentar, tá bom? E compartilhar a live também, né? Vamos É isso compartilhar. aí. Isso aí, porque a ideia dos nossos programas é que a gente possa compartilhar o máximo desse conteúdo com as pessoas, para não ficar esse conteúdo conosco, que a gente possa justamente compartilhar e fazer o máximo é, de bem, que a gente possa discutir, refletir, né, e ajudar as pessoas. Esse é o objetivo maior. Ah, isso aí, pessoal, participando. Leandro, Rosiclé, Rose, Iago, Cíntia, isso aí, gostei. Agora gostei de Era ver. comentando. Isso aí, pessoal curtindo e comentando, é só quem vai comentar. E a gente tem uma outra coisa, a gente tem, como o nosso programa se chama Segredos da Arquitetura, todo programa tem um segredo a ser desvendado. E qual será o nosso segredo de hoje? Nós temos um segredo. E esse segredo é sempre algo novo, é algo diferente, é algo inovador. Não é algo normal.
Então, no final do programa, fique aí atento que você vai saber qual é o segredo de hoje. Então, falamos antes da pandemia, falamos durante a pandemia, vamos falar um pouquinho pós-pandemia, porque a gente também tem que se preparar, a gente está nessa ansiedade, né, Edson, para que termine essa pandemia de uma vez. E já que a gente tem esse prêmio, né, a gente não, né? Quem ganhar, porque eu não estou fazendo parte aí, né? Então, mas tem aqui a minha agendinha. Mas para que a gente possa se preparar para essa pós-pandemia. Mas vamos falar em cidades, vamos falar em arquitetura. O que mudou? Quais são os elementos, quais são as reflexões que nós podemos ter sobre as cidades e sobre a arquitetura, sobre os nossos espaços construídos após essa pandemia? Quais são as lições aprendidas? Eu acho que uma das principais lições é a gente começar a prestar atenção, né, a pensar, a repensar as nossas cidades, os nossos ambientes. Até antes aqui da gente começar a live, eu recebi um e-mail que a gente, né, nós arquitetos urbanistas recebemos do CAL todos os dias sobre reportagens sobre a nossa área. E eu não consegui ler a matéria completa, mas ela falava que durante a pandemia aumentou a quantidade, aumentou a procura de serviços de arquitetura, justamente para pessoas que estão querendo, né, reformar suas casas, adaptar suas casas para a nova realidade, para home office, materiais que sejam fáceis de limpar, aumentar a ventilação. Eu acho que a ventilação é algo assim muito importante, né, que a gente precisa dentro dos ambientes, nas nossas casas, no nosso serviço, e também nas cidades, né? A ventilação urbana, aí já falando uma escala bem maior da ventilação. Então, esses elementos eu acho que são básicos nesse momento aí pós-pandemia, né? Mas eu não tenho algumas coisas a mais, que daí você vai puxando, né? Um assunto vai puxando o outro, que seria o home office, né? Muitas empresas estão em home office, né? Os funcionários estão trabalhando de casa, e estão vendo que o resultado às vezes pode ser melhor, o resultado do serviço, você trabalhando em casa, mais à vontade, mais tranquilo, com mais conforto. E o pessoal agora, ao invés de passar 1 hora por dia em frente ao computador em casa, está passando 8 horas, né? O dia E inteiro. a Cíntia aqui está comentando sobre repensar a higienização das cidades e dos espaços públicos. Exatamente, né? A gente vê, hoje até eu também vi na televisão, acho que aqui no interior do Paraná, alguma cidade, que eles estavam fazendo uma desinfecção de uma rua. O que é algo assim, você desinfectar uma casa, um ambiente e tal, um centro cirúrgico, né? Pensando numa situação assim bem crítica e bem específica, é uma coisa. Agora, você desinfectar uma cidade, você limpar uma cidade, é algo assim complexo, né? Porque as ruas, elas não tem a calçada, por exemplo, não é um material que você consegue desinfectar. Pode passar alguns produtos para limpeza, para higiene, para lavar a calçada, mas mesmo assim não vai ficar totalmente limpo, né? Essa superfície. Então, são algumas medidas que o pessoal está aplicando nas cidades, dentro de ônibus, né? Também estão fazendo a limpeza dentro dos ônibus. E pensando também na pós-pandemia, né, o transporte público, a gente precisa de mais ônibus, né? As pessoas não podem andar mais como andavam. Isso a gente fala faz tempo, né? A gente sempre vê o pessoal reclamando que tem muita gente no horário de pico, nos ônibus, mas não dá mais para você disputar um É. metro quadrado com 10 pessoas dentro de um ônibus. E muitas cidades também já estão pensando, durante e pós-pandemia, na questão das ciclovias como solução. Nova York mesmo, a gente comentou isso na outra, na live, né, na rádio anterior, sobre a questão da utilização da efetiva de ciclovias.
Então, muitas cidades já se adiantaram com relação a isso, porque é um transporte único, né, que não tem a proximidade das pessoas, é um transporte que assim, permite aí, contribui com relação ao meio ambiente, enfim, tem vários atributos, e eu acho que as cidades podem pensar seriamente com relação a isso, porque tem vários impactos positivos com o uso das ciclovias. As bicicletas não poluem, elas causam também uma sensação de bem-estar, é um exercício físico que as pessoas praticam. Então, as bicicletas, realmente, muitas cidades, elas estão aumentando a rede de ciclovias, reformando ciclovias existentes, para criar condições, né, para que as pessoas utilizem essas. Exatamente, porque tem isso, né? Eu, por exemplo, até pedalo, gosto, mas tem várias questões, né? Tem a questão cultural, tem a cidade favorecer o uso da bicicleta, enfim, não é só isso, né? Não é só simplesmente, não, agora todo mundo vai andar de bicicleta. Né? O Iago comentando que Curitiba está evoluindo, mas sempre tem uma nova via, é verdade. E a Rosicler que as ciclovias precisam ser mais adequadas para que possam incentivar. E aí você achou, tem uma ótima palavra essa, Rosicler, incentivar. Né? E ainda tem uma outra questão, da integração dos transportes, porque a bicicleta, ela é um transporte, né? Ela pode ser usada como lazer, mas ela pode e deve ser usada como um transporte e como uma integração. Então, por que não ir até uma estação, ir até um terminal e aí sim, precisa ter um espaço adequado para estacionar essas bicicletas e aí pegar um sistema de transporte, um ônibus, enfim, né? Então, esse sistema, quando a gente fala sistema de transporte, ele envolve vários modais, né? Que seja bicicleta, e ônibus, e carro, enfim, né? Mas ter essas possibilidades. E aí, quando a gente fala em espaço público, favorecer possibilidades, alternativas, e não ter uma só. Né? Quem mora de um lado da cidade e vai para o outro, ele não deve ter somente uma alternativa. Eu só tenho uma alternativa, e às vezes a gente sabe que tem cidades brasileiras que levam 3 horas, 4 horas para chegar, né? Então, imagina, 2 horas para ir, 2 horas para voltar todos os dias, né? Chega a ser insano. Então, pensar nesses sistemas de transporte. Então, já começa aí repensar as soluções ambientais. E aí a gente vem, né, com o sistema de transporte, saneamento, né, acessibilidade, saúde, segurança, enfim, né, por aí vai. E eu acredito que as lições da pós-pandemia permeiam todos esses elementos, todas essas dimensões. Eu acho que a gente pensar um pouquinho, né, na pós-pandemia, o que vai acontecer na pós-pandemia, e o que a gente está aprendendo agora é principalmente o respeito. Né? Você trabalhar com respeito, o respeito ao próximo, o respeito a quem realmente precisa andar de ônibus, quem precisa pegar o transporte coletivo, o respeito a quem está andando de bicicleta. A gente olha um ciclista na rua, a gente não sabe, né, para onde ele está indo, de onde ele está vindo, mas ele provavelmente optou por esse transporte. Transporte coletivo, a gente também precisa, né, de instrumentos e ferramentas aí para permitir que as pessoas utilizem o transporte coletivo sem estarem expostas ao vírus, né? Não só ao coronavírus, mas aos outros vírus aí muito conhecidos da gente, né? Principalmente agora no inverno, começou o inverno, começam surtos aí de gripes e, né, precisa dessas medidas aí para você controlar a circulação do vírus, né? Exatamente. E não vai ser o último, né? Não. Infelizmente, não vai ser o último. Então, preparar as cidades, repensar as cidades, e
Respeito, é isso. Você falou tudo. O que a gente está vivendo basicamente porque a gente não foi inventada ainda uma vacina, que é a vacina contra o novo coronavírus. Então, imagine se não tivessem as outras vacinas, né, as doenças que a gente ia ter na nossa sociedade, como que seria a nossa vida? Então, assim que tem a vacina, provavelmente isso vai melhorar. Eu acho que ainda vai demorar mais um tempo para ter essa vacina, que não é algo fácil. Eu que estudei a dengue, né, meu mestrado foi sobre dengue, e não existe vacina para dengue. Né? Quantos anos que existe a dengue? Que a gente conhece, ouve falar, tem os surtos de dengue. Não existe vacina. Qual que é o método para você combater a dengue? É você combater o vetor, né? Que no caso é o mosquito, Aedes aegypti, que todo mundo conhece. Então é você eliminar o vetor para não transmitir a dengue. Então, como ainda não tem um método, né, uma vacina para você imunizar a população, então o jeito é você tomar todas as medidas, as precauções, e manter esse distanciamento ou isolamento, ou até o lockdown, se for preciso, né, nas cidades, para a gente barrar essa circulação do vírus. E sempre respeitando o próximo, né? Pensando, a gente tem que acostumar a pensar no outro, né? Ter empatia, pensar o que está acontecendo na vida do outro, que está aqui no meu lado no ônibus, a pessoa que está na minha frente na fila do mercado. Basicamente, são esses momentos assim que a gente tem que pensar em respeito, né? Do próximo. Tem uma mensagem aqui do Evandro que diz o seguinte, que apenas em momentos de crise é que algumas soluções defendidas por arquitetos e urbanistas são colocadas como importantes. Essa é uma excelente oportunidade para ouvir os profissionais especializados na área para o melhor desenvolvimento das cidades durante e pós-pandemia. É, 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 isso mesmo, né? Não só arquitetos e urbanistas, mas todos os profissionais e discutir as cidades, porque as cidades são para as pessoas, para melhorar a vida das pessoas. Essa é a essência, né, dos planejadores e gestores públicos. E Então, algo que eu sempre falo é que as cidades elas são um reflexo da gente, né? Da nossa relação com a cidade. Então, se a gente respeita o espaço público, se a gente não joga lixo no chão, se a gente respeita o pedestre atravessando a cidade, tudo isso está relacionado, né? Essas relações que a gente tem na cidade, no nosso dia a dia. bom, vamos lá, as duas. Eu queria ficar discutindo muito sobre a cidade, né? Mas a gente tem um tempo e vamos fazer aí. Acho que a gente poderia até fazer uma ideia aí. Eu gostei muito das participações de todos, muito, muito, muito. Concordo com a Cíntia, já falei também aqui, né, Cíntia, que a ciclovia realmente não é a alternativa, faz parte de um sistema de transporte, inclusive a questão de andar a pé é muito importante, né? E todos os sistemas de locomoção da cidade atendendo principalmente as questões de acessibilidade, porque quando a gente fala em acessibilidade, a gente fala em universalidade, e universalidade significa para todos, independente das condições. Essa é a ideia, né? Essa é a proposta. E aí, então, chegamos ao nosso momento final de 3 coisas eu quero deixar aqui. A primeira, eu quero fazer um convite muito especial falando em arquitetos e urbanistas. Dia 25 agora, nós temos uma live muito especial que é com a presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, a arquiteta e urbanista Margarete Menezes. Nós teremos uma live sobre arquitetura e urbanismo para todos.
Então, de estar fechando a live, a nossa rádio sobre isso, e teremos uma live com a presidente do CAL. Então, quero deixar aqui o convite para todos. Será às 19h20. Entra lá na nossa página da pós-arquitetura Uninter, faça sua inscrição, vai ser dentro do Univirtus, do sistema do AVA. Então, você precisa lá se inscrever para ter acesso e para assistir. Então, quero fazer esse convite. Visite também a nossa página para conhecer os nossos cursos. Temos cursos sobre cidades 4.0, arquitetura, urbanismo, interiores, paisagismo, enfim, tudo para discutir e planejar melhor aí os nossos espaços construídos. Segundo, vamos falar sobre o nosso segredo da arquitetura. Quero convidar, então, o Edson para falar sobre o nosso segredo de hoje, e aí vamos fazer o sorteio, tá bom? Aquele momento de tensão, né? Qual é o segredo do programa de hoje? Na verdade, o segredo, eu acho que daqui para frente, para a gente viver em sociedade, né, nas nossas cidades, é a gente repensar os espaços, tanto os espaços interiores quanto os espaços exteriores, né? Pensar dentro de casa. As pessoas agora estão passando muito mais tempo dentro de casa, então as pessoas precisam de ambientes mais confortáveis, mais aconchegantes, que consigam desempenhar suas atividades, né, seu trabalho, enfim. E também repensar o ambiente exterior. Como que é o seu comportamento lá fora? Será que eu sou um bom cidadão? Eu me comporto bem lá fora? Se eu estiver infectado com o vírus, o coronavírus ou outro vírus, eu consigo não passar para outra pessoa sem eu saber? Óbvio, né? Antes de ter a confirmação. Então, o segredo do programa de hoje é a gente repensar, né? A gente ter esse exercício sempre de quando for fazer alguma coisa, quando você for reformar a sua casa, né? Cabe aos arquitetos repensarem, mas também aos clientes, né? Acho que tem muita gente aqui que não é arquiteto, urbanista que está assistindo a gente, que é você repensar, né? O que você quer para sua casa? O que é importante para você na sua casa? Então, esse é o nosso segredo do programa de hoje. Então, vamos ao sorteio. Então, só colocando aqui de volta. Então, é aqui a da Porcelanosa, que está aqui doando hoje o brinde. Então, tá aqui, então, repetindo de volta. É um planner, uma agenda. E então, vou pedir para você, Edson, um número. Fala aí um número que eu vou somar as apresentações, as duas participações da semana passada, que eu estou aqui do lado, e as participações de hoje. E aí a gente já fala aqui agora, nesse momento. Um número? Um número. Então vamos ver, número 11. Quem está participando aí do sorteio, cruze os dedos, vai que é você. Vilmara Souza, tá aí ainda, Vilmara? Vilmara, dá um okzinho se você estiver aqui ainda. A gente vai entrar em contato com você, tá bom? Parabéns! Parabéns para Vilmara. Vilmara, parabéns. Obrigada para todos que nos ouviram, que participaram. Venham sempre. Nosso programa acontece quinzenalmente. Tá aí, Vilmara. Parabéns. Nosso programa acontece quinzenalmente. Então, daqui 15 dias estaremos aqui. Convido a todos e não esqueçam, no dia 25 agora, teremos a arquiteta e urbanista Margarete Menezes na pós lá no Facebook da Pós-Arquitetura Uninter. Combinado? Muito obrigada, Edson.
Vilela, pela tua participação, foi excelente. Seja sempre Obrigado, bem-vindo. obrigado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com o pessoal da Rádio Ninter. Qualquer, qualquer dúvida aí o pessoal pode perguntar e a gente pode continuar conversando nos comentários aí da live. Obrigada.